Tem lá também? Vamos, já vai daqui a pouquinho dar um jeito aí. Deu uma melhoradinha? Que bom. Bom, queridos, nós terminamos na lição de número 45, falamos sobre a parábola do semeador. Daqui para diante, à medida que as pessoas foram seguindo Jesus, e como nós estamos aí dando um passo a passo, no seguir a Cristo, ouvindo aquilo que ele passou para os seus discípulos, vão surgir várias parábolas. Jesus vai trabalhar muito com parábolas, sempre fazendo comparações entre as coisas naturais e as coisas espirituais. São comparações. É bom lembrar que nós não devemos nos ater nos detalhes das parábolas, porque ela é uma história, um enredo montado para passar uma verdade central. Nós devemos sempre buscar, então, essa verdade dentro das parábolas. Às vezes as pessoas ficam ali, mas ele falou da moedinha, e essa moedinha é isso, essa é moedinha, aí inventam várias histórias e até doutrinas em cima de detalhes da parábola. Acontece que a parábola ela tem como finalidade apontar um senso comum, uma verdade central nela, né? Hoje nós vamos ver mais duas parábolas e dela vamos procurar tirar lições para nós. São dois textos pequenos. O primeiro, rapidamente, nós vamos vencer ele aqui. E o segundo texto que nós vamos trabalhar, a segunda parábola, ela vai trazer um pouco mais, vão trazer umas 5 ou 6 lições dentro do seu contexto. Então, a primeira parábola aqui, ela diz como receber e transmitir o ensino de Jesus. Ela está na continuação da parábola do semeador. E é interessante porque Jesus fala sobre a semente e os tipos de corações que recebem a sua palavra. Nós vimos isso no passo 45, no domingo, né? Então, a semente é a palavra do reino. E aí os solos são corações diferenciados. Corações receptivos, mas sem profundidade, né? Às vezes é só aquela área emocional, como a gente viu, recebe com alegria, mas não produz nada, né? Outro coração, já um solo mais batido, em que não há penetração da semente, e logo a palavra bate ali e é tirada, na expressão de Jesus, por aves, né? Na verdade, o que ele está dizendo é aquela semente não entrou na terra, ela não se adaptou, não houve umidade, né? Na lógica humana não houve humildade, tá? Para a semente ficar lá. Aí logo em seguida, aí ele vai falar da terra boa que recebe e aí enraiza e cresce e produz. Logo em seguida Jesus então vai dizer o seguinte: vê que ele sai da história da semente na terra para uma história agora de lâmpada. Ele talvez, se ele fosse para uma aula de teologia, onde estivesse sendo ensinada a matéria chamada homilética, ele não ia passar, entendeu? Jesus não ia ser, não é assim que se faz. Se fala de semente, é semente. Se fala de lâmpada, é lâmpada. Mas com Jesus não tem isso, não. E ele vai, então, em seguida, ele diz, olha, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, nem debaixo da cama. As pessoas não acendem lâmpada. E aí, imagina Jesus falando isso, lá nos dias de Jesus, a lâmpada era um instrumento de barro, entende?
com o pavio aceso. Ele disse, ninguém vai acender uma lâmpada para botar debaixo de uma caixa, um alqueire aí, né? Uma caixa de medida, ou uma vasilha, ou debaixo da cama. Ele disse, não. Quem acende uma lâmpada, coloca num velador. Coloca ela num lugar alto, para que possa produzir luz para todos aqueles que entram naquela casa, naquele recinto. E vem a pergunta, por que Jesus está falando isso? Ele está fazendo uma comparação para dizer que o trabalho que ele está fazendo tem um propósito. Os seus ensinos têm um propósito. Assim como ninguém acende uma lâmpada para esconder, também o trabalho de Jesus na nossa vida não é um trabalho sem sentido, não é um trabalho realizado para nós simplesmente, isso aí eu já sei, isso eu já aprendi. Não, eles têm um propósito no trabalho que se realiza. No feito que Jesus tem realizado, há um propósito. E aí, então, ele continua. Ele disse, não há nada oculto, ainda continuando a alusão ao acender da luz. Ele diz, quando tu acende a luz, não tem nada oculto que não seja manifesto. Tu acendeu a lâmpada, tu tem lucidez, tu tem visão, tu tem consciência de tudo que está ocorrendo ali. Entende? Para que e também não há nada em segredo que não seja conhecido, que não venha a ser conhecido diante da luz. Certo? Então o que Jesus está dizendo? Ele diz, olha, tudo que eu estou fazendo com vocês tem por intuito fazer vocês, as palavras que eu dou para vocês, traz luz sobre vocês para fazer com que vocês enxerguem até mesmo as sombras da vossa alma e as partes mais escuras da vossa vida, entende? E onde não há entendimento, ali vai chegar o entendimento. Aonde não há uma visão clara da vida, com as minhas palavras vocês vão enxergar, tá? Agora, tudo isso está sendo feito com um propósito. E tem um propósito aqui. Jesus não está nos chamando e nos discipulando e nos ensinando para nós ficar aí de braço cruzado, entendeu? E vendo a vida passar. Não. Ele já disse lá atrás, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, depois ele vai falando, e quando chega lá na frente, ele diz, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês, em outras palavras, ele aqui pode dizer, vocês são as lâmpadas que eu acendi. E lá, ele diz o seguinte, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, essa parábola de Jesus visa nos trazer consciência de que se o Evangelho está semeando na nossa vida, é porque Deus tem um propósito através de nós. Nós não fomos chamados para simplesmente frequentar uma casa como a casa dos amigos, ou como a maioria pensa, ser membro de uma igreja denominacional e ficar envolvido com aquilo ali. Não! É muito maior o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é nos avivar, é nos fazer iluminados para que nós possamos iluminar a outros. O propósito do Senhor é nos transformar, é nos mudar, é nos temperar, é nos lapidar, é fazer de nós alguém apresentável diante do mundo, de tal maneira que o mundo queira ser o que nós somos. Que o perdido se encontre através de nós. Através de nós, irmão, sim, que nós sejamos a lâmpada que o conduz a Cristo. Que nós sejamos a lâmpada no caminho, para que muitos outros possam vir para Deus. Esse é o propósito. E ele continua, versículo 24, e dizia-lhes, cuidado com o que vocês ouvem.
Olha só que interessante. Cuidado com o que vocês ouvem. Por quê? O que vocês ouvem leva vocês a fazer julgamentos. Olha só que interessante. Tudo que nós escutamos nos leva a fazer um juízo, um julgamento. Tá? Então, cuidado com o que vocês ouvem. Com a medida com que medem, será medido vocês. E lhes será acrescentada ainda mais. Ou seja, cuide com o que vocês escutam. É por isso que é bom escutar a palavra de Jesus. Porque através da palavra de Jesus, a avaliação que temos é como a avaliação de uma luz acesa. A semente do reino, que é a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela ilumina como uma lamparina na escuridão. Olha só. Eu disse, agora tenham cuidado. Porque também vão surgir pessoas falando muitas coisas. Há muitos comentários, há muitas conversas, há muitas opiniões, há muito comentário a respeito de tudo. Paulo diz que há muitas vozes no mundo. Olha só. E Jesus está dizendo, então cuidem com o que vocês escutam. Por quê? Porque o resultado daquilo que vocês escutam vai promover uma ação de vocês. Vocês escutam coisas, entende aqui? Então tem uma ação e vocês vão ter uma reação. Diante do que vocês escutam, vocês vão ter uma reação. E é aí que a gente mede os outros. Que a gente vai fazer medida, vai apontar, vai fazer juízo. E é normalmente nesse estágio que a gente peca. Exatamente nesse ponto que nós tropeçamos no Evangelho. Então Jesus diz, e cuidem, porque da forma que vocês vão medir, na proporção que vocês vão medir os outros, vocês serão medidos. Mas tem uma coisa, em cima da medida de vocês, e a medida normalmente é assim, não, ele merece mesmo, não, ele é assim, tem mais é que pagar mesmo. Essas são as medidas que normalmente nós medimos depois de ouvirmos coisas, certo? Aí Jesus diz, é assim, eu vou te medir desse jeitinho, só que eu vou botar um pouco mais para ti. Aí a gente não entende, às vezes, por que passa por algumas coisas. Eu já vi pessoas que chegou assim, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu nunca fiz mal para ninguém, só media ele. Eu nunca fiz o mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu entendo. Eu entendo porque que já passei por muitas coisas. É que eu medi e eu recebi uma medida e mais um pouco daquilo tudo que eu medi. Ele diz, todo esse cuidado e todo esse brilho, ele tem que ser bem vigiado, porque ao que tem, será dado mais. Então olha só, se tudo aquilo que eu tenho, eu vou receber mais. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então vamos lá. Eu tenho e Deus vai me dar mais. Eu não tenho. E ainda aquilo que eu possuo, porque alguém me emprestou, porque alguém me ajudou, porque alguém me... vai ser tirado. Você está entendendo que aqui Jesus está falando dos maus hábitos e dos bons hábitos de cada um de nós? Nossos bons hábitos
nosso bom comportamento, nossas boas atitudes, nossa boa luz, nossa boa frutificação como resultado da semente que brotou e produziu, vai fazer com que Deus cada dia nos dê mais. Vai fazer com que cada dia Deus nos agracie mais, nos abençoe mais. Nosso mau comportamento, nossas más atitudes, nossas más conversações, nosso desleixo pelas coisas de Deus, fará com que nós não tenhamos apoio, não tenhamos a bênção, não tenhamos a força. Olha só. E aquilo que está na nossa mão pode ir embora ainda, por nós não compreendermos as coisas do Senhor. Um exemplo disso, Paulo fala aos Coríntios sobre os que não têm discernimento do corpo de Cristo, os que não sabem lidar na igreja, no ajuntamento, né? O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Que muita gente, quando lê 1 Coríntios, porque lá está dentro do contexto da ceia dos irmãos, e aí eles que aquele que come e bebe a comunhão no corpo do Senhor, indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Muita gente pensa que ele está falando de comer o pãozinho e beber o cálicezinho, sem entender que o corpo do Senhor não é o pãozinho, nem o cálicezinho. O corpo do Senhor é a igreja. Ele diz que então, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de luz, a falta de ter a lamparina acesa e colocada sobre o veladouro da nossa vida, sobre a candeia de Deus acesa na nossa consciência, essa falta de consciência, essa falta de compreensão das coisas de Deus, que não nos dá discernimento real do corpo de Cristo, ele diz que faz com que a gente participe da comunhão, mas de forma indigna. Participe indignamente. Pertenço ao corpo, estou no corpo, participo do corpo, mas não produzo fruto. Sou um ramo que você é cortado. Pertenço ao corpo, participo da igreja, estou no contexto da igreja, mas não brilho. Não tenho bom comportamento. Não tenho boas obras. Não tenho boas atitudes. Não tenho boa índole. Não tenho bom caráter. Olha só. E aí vai. Não sou praticante do bem. Desta forma, eu estou no meio, eu estou no corpo, mas não discernindo o corpo. Não entendendo o que eu sou. Não entendendo o que eu represento. Não compreendendo a quem eu sirvo, de quem eu sou servo. Não entendendo de quem eu sou filho. Como resultado disso, Paulo diz assim: por causa disto, por causa dessa falta de luz, por causa dessa falta de compreensão, por causa dessa falta de discernimento, há muitos fracos e doentes no meio de vocês, e alguns até que partiram antes da hora. Ele chama o partir, na expressão paulina, dormem. Dormem, muitos que dormem, que já morreram. E por que morreram? Porque sofreram um juízo de Deus. E ele disse: mas como assim, irmão Paulo? O Senhor fez isso para eles não perecer com o mundo. Porque se continuasse naquele jeito, daquela forma, iam perecer como mundanos. Se deixasse o Senhor eles ficar sem as dores, sem os sofrimentos que aperfeiçoa, sem o momento que antecede a partida, entendeu? E viesse o Senhor repentinamente arrebatar a igreja, eles ficariam. Eles ficariam. Então Paulo diz assim: então, para que eles não perecessem com o mundo, Deus os disciplinou
permitindo enfermidades, permitindo dificuldades, permitindo perdas, em alguns casos, ceifando a vida, poupando o indivíduo da perdição total. Olha que coisa interessante, é nesse sentido. Paulo se baseia por aqui, ó. Ao que tem, será dado mais. E o que não tem, você entendeu essa palavra? O que não tem luz, o que não tem fruto, o que não representa Jesus de verdade, até o que tem será tirado. Então, meus irmãos, vamos atentar com diligência para a palavra do Senhor, que é maravilhosa. Na sequência, ele vai falar outra parábola. Está na sequência. Entendeu? A parábola da semente. Mas como? Ele já não falou? A primeira é do semeador. E aí é interessante porque Jesus falou do semeador como um indivíduo que vai semeando. E ele não se preocupa aonde está caindo a semente. Porque não deve ser preocupação do evangelista, do pregador, do mestre. Não deve ser preocupação dele quem aceitou ou não aceitou a semente. Certo? Você deve semear o evangelho. Você não tem que ficar, mas aquilo ali não adianta. Não, semeia. Semeia. Na parábola do semeador, ele deixa claro isso. O semeador saiu a semear, pronto. Aqui na da luz, ele mostra o compromisso que nós temos que ter conosco e o entendimento do propósito da obra de Deus na nossa vida. E nós então devemos nos encaixar dentro desse propósito. E agora ele vai falar da semente. A semente, a própria semente. E ele diz assim, ele dizia, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente sobre a terra. Tá? Entenda uma coisa, ele agora está fazendo outra comparação. Ele diz, olha, o reino de Deus é como uma semente na terra, grave isso. O homem dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce. Espera aí, o homem tem alguma coisa a fazer com relação ao crescimento, ao germinar da semente? Não. O que Jesus está dizendo? Você semeou o evangelho, a semente caiu em você, ela vai ter o seu efeito. Ela caiu no outro, vai ter o seu efeito. Certo? Então, você semeou, a semente está lá. Agora não é mais com você. Tem pai que quer mudar o filho. Tem mulher que quer mudar o marido. Tem marido que quer mudar a mulher. Ele quer dar uma ajudinha. Acontece que a semente não pode ser ajudada. Quer ajudar a semente? Dorme, descansa, fica tranquilo, deixa na mão de Deus. Essa terceira parábola, ela vai colocar nós de frente com o entendimento de que se nós confiamos em Deus, então deixa Deus cuidar das coisas, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Irmãos que querem ajudar a semente, entende? Acabam só tendo trabalho na vida. Só incomodação e perturbação. Entendeu? Tenta ir lá, fica lá cuidando de uma sementinha na terra até ela germinar. Fica ali, espera, não dorme, pega chuva, fica no sol, entendeu? Fica sentado ali, cochila na frente da semente. Vê se tu ajuda ela a crescer mais rápido. Não dá. Tu não consegue. Essa é uma obra de Deus. Então Jesus diz, o homem dorme, acorda, passa dia, noite, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Tu botou a semente lá, mas como ela vai crescer, como ela vai germinar, todo esse processo, tu pode ficar ali. Chama os cientistas, bota em volta. Como é que pode crescer?
Você está entendendo? A palavra de Deus no ser humano vai fazer um efeito a partir do próprio Deus. Não é eu que faço. Eu não mudo você. Eu não consigo fazer nada para transformar você. Só a palavra de Deus consegue. Se a palavra de Deus caiu aí, e aí tem terra boa, se tem uma terrinha boa aí dentro de ti, vai germinar. Vai crescer. Ainda que não tenha explicação. Tem gente que vai olhar, mas como é que pode? Olha aí, ó. Nasceu aqui, ó. Entendeu? Está aí dentro. A terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia. Certo? Ele está provavelmente apontando o trigo. Está apontando o trigo. A terra primeiro germina a sementinha, depois vem a espiguinha e depois enche. Certo? Quando o fruto está pronto, imediatamente se lança a foice porque a colheita chegou. Tem o tempo de colher. Então, se lançamos semente na terra, deixamos com Deus e tem o tempo de colher. Tem o tempo de colher. Quando nós não entendemos isso, às vezes a gente fica se batendo, querendo que a coisa aconteça a partir da gente. Eu fiz algumas anotações para explicar esta parábola e dela tirar algumas lições. Primeiro, a parábola da semente germinando secretamente, porque ela está lá na terra e o sujeito dorme, acorda e não vê o que está acontecendo com ela na terra. Só vai ver quando ela apresentou, né, o seu crescimento. Ela ensina que Deus é soberano e somente Ele tem o controle de tudo. É Deus quem dá o crescimento e isso é uma obra exclusiva dele. Não é do pastor, não é do pai, não é da mãe, não é do filho, não é da filha. Quem dá o crescimento é Deus. Deus é quem faz a obra. O problema é que na maioria das vezes nós queremos ajudar Deus. Na maioria das vezes nós queremos botar a coisa do nosso jeito. Tu tens que ir. Não, tu vais fazer. Não é assim? Não, ó, o quê? Se tu não fizer assim, não é. Quem disse? Nós tentamos muito ajudar Deus no processo da sua obra na vida humana. Não é assim. Eu gosto de olhar Jesus em suas ações. Ele falava e deixava. Ele ensinava e cabia a cada um querer seguir o seu ensino ou não. Não vê Jesus recriminando, porque tu não fizeste, porque eu falei contigo, viu, e tu não. Não. Ele falou. E cada um segue o seu caminho. Talvez, em nossos dias, seja a coisa mais difícil para os religiosos. Acostumar a ser livre e a libertar. Porque também ninguém consegue libertar se não for verdadeiramente livre. Qualquer tipo de escravidão no indivíduo faz com que ele escravize outro. Quer ideias, pensamentos, enfim, todo tipo de escravidão faz com que o indivíduo escravize outro. Só pode libertar de verdade quem é livre. Jesus libertava. Ele é livre. Algumas pessoas acreditam então que podem colaborar com Deus no processo da salvação do outro. A terra, no versículo 28, diz assim: a terra por si mesma produz. O agricultor não tem que estar lá, entende? Espremendo a semente. Eu vou espremer um pouquinho para ver se ela brota mais rápido.
Não. Ele não vai lá esticar o brotinho da semente, né? Ó, vou esticar para ver se ele, quem sabe, produz mais rápido. Não. Não, a terra por si mesmo produz. Isto significa que ocorre sem nenhuma influência externa. Em segundo lugar, a parábola da semente germinante secretamente ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo da colheita. Nenhum de nós sabe. Aí falando na colheita espiritual, nenhum de nós sabe quanto tempo um homem precisa ouvir o evangelho para depois produzir. Quanto tempo nós vamos ter que tolerar ele no nosso meio, todo errado? Você sabe? Algumas igrejas estabelecem um tempo, 3 meses para discipulado, depois é batizado, depois mais 3 meses para não sei o quê, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, e aí se acaba tudo. Quantos que se perdem por causa desse processo? Não. O que Jesus ensina aqui é o seguinte: semeie a palavra e deixa a pessoa. A pessoa é a terra. A terra da tua semeadura, da minha semeadura, é o ser humano. Semeia a palavra e deixa o resto com Deus. Deixa Deus fazer a obra. Né? Porque só Deus sabe o tempo da colheita. Às vezes nós olhamos, mas isso já está aqui 5 anos, irmão, e não mudou, não muda mais. Ei, deixa ele ir. Conheci um homem que viveu na igreja 30 anos. Ninguém acreditava mais que aquele homem pudesse mudar. E 30 anos depois, ele teve uma mudança extraordinária. Ele teve um encontro com Deus. Um encontro maravilhoso com o Senhor. E produziu fruto. Quando partiu, ficou um testemunho maravilhoso da obra que ele realizou para Deus. Olha só, se o pastor não tivesse tolerado. No tempo que a Assembleia de Deus era uma igreja bem radical. Muito radical. Um irmão aceitou Jesus, mas ele era cabeludo. O cabelo dele vinha na cintura. Ele usava um rabinho de cavalo, ele andava com uma carroça e fazia frete com aquela carroça. E aí ele foi congregar no templo sede da Assembleia de Deus. E já uma porção queria mandar ele cortar o cabelo. Mas um pastor muito sábio começou a proteger ele. E o pastor disse, deixa o nosso irmão. E o pastor foi ensinando eles a respeitar aquele irmão. E aquele irmão, ele foi ficando muito querido no meio dos outros. E por fim ele ganhou o apelido de irmão cabeludo. Então ele era o irmão cabeludo no meio de assembleianos, que era tudo soldadinho, né? Cabelo de soldado, né? Então o irmão cabeludo estava lá. Ele congregou durante 4 anos. 4 anos ele congregou. E ninguém mexia com ele porque o pastor explicou, deixa ele. Um dia ele tinha um parente padre. E ele foi numa festa em que o padre, seu parente, estava presente. E os outros parentes disseram, sabia que o fulano, eu estou evitando o nome dele porque é família conhecida, sabia que o fulano agora virou crente? Agora é crente. E o padre olhou para ele e disse, não é não. Não é não. Não é, ele é crente agora, perto dele, assim, toda a família, até aquela forma de escárnio, né? Aí o padre disse, não é não. Nunca vi um crente de cabelo comprido. Ele baixou a cabeça, foi embora e resolveu cortar o cabelo.
cortou seu cabelo e ficou como, igual todos os outros irmãos. 4 anos de espera. Os irmãos tinham paciência para esperar mudanças dentro daquele conceito deles. Eu não estou dizendo que quem é cabeludo tem que cortar o cabelo. Eu só estou dizendo, eu estou dando uma demonstração, falando aqui um testemunho da graça e da paciência que os nossos irmãos mais antigos tinham com aquele que ainda não estava adaptado ou que ainda não tinha aceitado os seus hábitos, os seus costumes. Depois veio uma fraqueza espiritual e ninguém tolerava nada e virou uma fofocada dentro daquela igreja. Entendeu? Porque eu falava mal da irmã que cortava o cabelo, da moça que usou a saia não sei o quê, e aí perderam aquela graça. Ora, nessa parábola da semente, o que Jesus está nos ensinando é ter essa graça de entender o outro, de compreender o outro, de ter paciência com o outro, de ser longânimo para com os nossos irmãos, de aguardar, de entender que nem todos estamos no mesmo nível, que um de nós está mais avançado, o outro está menos, um ora mais, o outro não ora nada, um tem mais graça dentro do processo da vida para ser correto em todas as áreas, outro ainda está tropeçando, está ainda passando por transformação de caráter. Você entende? A parábola da semente sobre a terra está dizendo isso. Só que, como um agricultor paciente, nós precisamos ter esse olhar. Esse olhar, Deus está trabalhando. Se o irmão está aqui, Deus está trabalhando. Está aqui não porque está na casa dos amigos, mas se ele está buscando a palavra, se ele está indo em um lugar que ele está pedindo a palavra de Deus, me ensina, orem por mim, me ajudem. Então há um trabalho espiritual sendo realizado ali. E nós, como servos de Deus, devemos compreender, devemos entender. Aleluia! E mais do que isso, somos convocados pelo apóstolo Paulo a nos alegrar na esperança. Porque somos pessoas de fé e nós devemos nos alegrar na esperança. Não, ele está aqui, um dia vai mudar. Nós estamos aguardando, em qualquer momento vai germinar. Em qualquer momento a palavra vai realizar em plenitude a obra para a qual o Senhor trouxe esse meu irmão para cá. Oh, coisa maravilhosa! Jesus, nos seus ensinos, está querendo que nós compreendamos o outro, que nós entendamos a obra de Deus. E mais do que isso, como a semente na terra, a obra de Deus é invisível. Eu não sei como Deus está trabalhando lá, eu não sei se é nos seus pensamentos, eu não sei se é nas questões da vida que o apertam e ele no meio das dificuldades, meu Deus, até quando? Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Às vezes ele estava todo empolgado, achava que agora tinha achado o caminho das pedras, e de repente o Senhor mostra para ele que ele não sabe nada ainda. De repente ele já estava se orgulhando, não, eu sou pregador, eu já sei, eu preciso ser usado. E de repente ele leva um baque tão grande, que ele diz, eu não sirvo para nada, eu não sei nem se Deus está comigo. Há um processo de Deus na vida de cada um. Glória ao nome do Senhor. Há um processo para nos transformar, para nos mudar, para nos aperfeiçoar. É um processo bom, tá? Ainda que muitas vezes as lascas que o Senhor tira de nós, pedras vivas, seja doída. Muitas vezes não compreendamos. Muitas vezes precisa acender a candeia, porque apagou o pavio. E nós nos vimos, mesmo servindo a Deus, em alguma escuridão mental, em alguma escuridão psíquica. Mas e agora? E agora? Onde está Deus? Para onde Ele foi? Me deixou sozinho, me abandonou. Deus está trabalhando, meu filho. Deus está trabalhando mesmo quando tu não o enxerga. Deus está aí, Ele está atuante. Quando Ele silenciou é que Ele está dando conta do recado. Entendeu? Daqui a pouco tu acende esse pavio, ele sopra.
como está escrito, não apagará o pavio que fumega e não quebrará a cana trilhada. Oh, glória a Deus! Ou na expressão de Paulo, aquele que em vós começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Deus está agindo na nossa vida. Deus está trabalhando em nós, irmãos. Glória a Deus. A parábola da semente nos leva para isso aí. Quando uma semente é plantada e ela germina, cresce, amadurece, produz frutos, e se não for colhida no tempo certo, acaba morrendo. Então aquele que está trabalhando em nós também sabe o tempo da colheita. O Senhor sabe o tempo certinho. Quantas vezes algum de nós já disse assim, eu não aguento mais. Eu penso que o Senhor dá uma risadinha. Diante dos anjos, Ele dá uma risadinha. Ele nem sabe a força que tem. Eu tinha um instrutor no exército, um sargento, quando saíamos correndo pelas ruas de Blumenau. Aí a corrida era longa. Vocês já correram? De coturno, farda e fuzil nas costas, mais a mochila, aquela marcha rápida. E aí tinha uns que iam ficando para trás, que não aguentavam mais. Estavam vindo de arrasto quando já estava no final, assim, já, aquele lá não chega. Entende? E ele dizia, não aguento mais, sargento. Ele disse, quando a gente diz que não aguenta mais, tem 30% ainda. Quando só não aguento mais, ainda tem 30%. Ele, experiente, instrutor, experiente, né? Já tinha quantos que ele viu dizer que não aguenta mais? Entende? Chegávamos todos. Uns de arrasto, mas chegávamos todos. Ora, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você acha que não alcançou, quando você pensa que o Senhor te deixou, na verdade, Ele está ainda aí. Levanta, deita, dorme, acorda, toca a vida. Deus continuará trabalhando para ajudar você. Aleluia! Deus continuará atuante para te abençoar, para te ajudar. Em terceiro lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que a colheita é o momento da vitória. Colher, a semente produziu, brotou, cresceu, produziu, espigou, né? Produziu. E veio a maturação, é a vitória. É a vitória. Tem sempre uma vitória de Deus para nós. A colheita terá a hora certa, terá um momento exato para acontecer. Não vai acontecer no meu tempo. É no tempo de Deus. Hoje eles até tentam aí na agricultura, com mutações genéticas e tecnologia avançadíssima, eles tentam fazer com que a produção e a maturação ocorra mais rápido. O resultado nós já sabemos. É laranja que não tem gosto. Não adianta. Ah, produz mais, é verdade. Mas vai comer aquela laranja, parece uma palha seca dentro. Entendeu? Então, queridos, na obra de Deus não tem mutação genética. Não tem tecnologia avançada que dê jeito. Mudança na vida do homem é a ação de Deus no próprio homem. Deus é o único que pode nos transformar. Em quarto lugar, a parábola da semente germinante secretamente ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. O desenvolver do reino de Deus dentro do nosso coração é um mistério. Logo, não dá para eu avaliar você. Não dá para você avaliar a mim. Não dá. Por isso que Ele não permite nós julgarmos uns aos outros. Porque é um mistério. É um mistério. Ninguém sabe como acontece. Não tem como eu te dar uma receitinha, olha, Deus vai falar contigo desse jeito. Não tem. Ele tem um jeito para falar contigo, Ele tem um jeito para falar comigo.
Ele tem uma maneira certinha que te convence. Tem um jeito que convence o outro. Entendeu? É um mistério na vida do homem, a obra de Deus, certo? Mas Adilson, eu queria assim aprender como é que eu escuto a voz de Deus. Não dá para te ensinar. Porque ele fala de tantas maneiras. O escritor aos Hebreus já disse, olha, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras pelos profetas, agora, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Olha só. Aí depois o Filho ascendeu. E aí, ele passou a falar pelos apóstolos. De maneira que não tem uma forma única de Deus falar. Por isso, quando Paulo escreve sobre a graça de Deus, ele diz que a graça de Deus tem múltiplas formas. Deus fala com um através de um passarinho, né? Fala com outro através de uma nuvem. Lembram do Elias? O Elias pergunta para o seu moço, o que tu vê lá no céu? Ele disse, eu vejo uma nuvem tamanho da mão de um homem. O Elias disse, então corre, avisa para o rei, e ir correndo que vai vir uma tempestade. Deus falou com ele através de uma nuvenzinha. Entendeu? Deus manifestou-se aos 3 jovens valentes de Deus na Babilônia, quando da imposição à idolatria, eles resolveram arriscar a própria vida para servir a Deus e não se dobrar diante de imagem de escultura, nem de imagem de homem. Foram lançados na fornalha de fogo ardente e Deus falou com eles. Como? Aplacando a força do fogo e caminhando com eles. Tem muitas maneiras de Deus falar. Deus falou com algumas pessoas, quando na hora do desespero elas gritaram, ai meu Deus, me livra dessa situação, ou livra o meu filho, ou livra a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha esposa. E naquele exato momento Deus livrou da morte, livrou do mal, trouxe vida nova, e a pessoa passou a servir a Deus. Oh, glória a Deus! Tem muitas maneiras de Deus falar. Todas elas são válidas. E Ele sabe certinho como nos tocar. Glória a Deus! E é por isso que estamos aqui nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso. Ele fala em sonho, ele fala com a gente acordado, ele revela com o olho aberto, ele manifesta quando a gente fecha o olho, é de tudo quanto é maneira, é tudo o que vocês conseguirem imaginar e aquilo que vocês nem pensam, tem possibilidades da manifestação de Deus. Alguns tentam estabelecer métodos. Alguns querem criar uma forma de ver a igreja crescer, de ver o indivíduo se desenvolver, e aí criam vários métodos. Campanha disso, campanha daquilo, classe disso, classe daquele outro. Eu fui pregar numa igreja em Joinville que não tinha irmão nenhum, o Márcio já foi comigo, não tinha quase ninguém, a igreja tem mais de 1000 membros e não tinha quase ninguém, porque era um grupo numa sala, outro grupo noutra sala, outro grupo noutra sala, tudo metodologia para crescer mais, mas não adianta, amados, não adianta. Nós só temos a porção que Deus nos dá, e a um foi dado 10, e a outro foi dado 30, e a outro foi dado 100, e ninguém tem além daquela conta que o Senhor fez para ele. Essa é a verdade, certo? O Paulo, apóstolo do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele traz declarações de que, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus nosso Senhor deu crescimento. O apóstolo Paulo tinha convicção de uma coisa, não adianta eu criar um método, não adianta eu inventar coisa, o que eu preciso fazer é o seguinte, falar o evangelho. Eu vou dar o evangelho para o povo e o crescimento é Deus quem dá. Por quê? Porque não é eu nem o Apolo
que consegue fazer a igreja crescer, fazer a semente germinar. Não é eu nem o Apolo que transformamos pessoas. Não. Assim como não é eu nem você. O que transforma as pessoas? Deus. O que gera fé nas pessoas? A palavra de Deus. O que faz com que as pessoas se firmem? Deus. Quem leva uma pessoa a produzir frutos espirituais? Deus. De sorte que a nossa única missão, e por isso, quando eu aprendi essas coisas, ficou leve atender vocês, os amigos de Jesus. Para mim é muito leve. Eu acho que eu sou o pastor mais folgado de Itajaí. Ou do Brasil. Entendeu? Por quê? Porque eu me encontro com outros pastores e dizem, Adilson, a obra do Senhor não é fácil, né? E eu olho para eles e digo, por quê? A obra do Senhor é uma coisa maravilhosa. Falar de Jesus é uma coisa linda. Mas eles não entendem a obra do Senhor. Sabe o que é a obra do Senhor para eles? Construir templo, aumentar o número dos membros, fazer muitos bancos novos. Entende? Eles trabalham a vida toda numa obra que ele diz que é a obra do Senhor. E eles não entenderam que a obra do Senhor somos nós. A obra do Senhor não é um templo que eu construo. Não. Templo até os pagãos constroem também. É a obra do Senhor? Não é. A obra do Senhor é eu e você. Entendeu? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha só. Jesus veio salvar os pecadores. E dentre todos os pecadores, eu sou o maior. O maior pecador, não é o maior entre vocês. O maior pecador. O que me alegra, porque se ele salvou eu, o maior de todos os pecadores, então ele salva vocês que estão tudo menor em pecado do que eu. E que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. É isso que o Paulo aprendeu. Em quinto lugar, a parábola da semente germinando secretamente ensina que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Lidar com Deus, irmão, não é nada de tomar lá da cá, não é nada artificial, não é nada industrial, entende? A vida com Deus é orgânica. A vida com Deus não é automatizada. E é aqui que muitos crentes se perdem. Não é porque eu trouxe uma oferta hoje e dou uma oferta para a igreja, agora eu saio daqui abençoado. Não, irmão. Não vai nessa, não gaste teu dinheirinho à toa. Não é assim que funciona. Não é porque eu gastei um dia todo de oração, que agora no final do dia, quando terminou o dia, eu sou um super-homem. Não! Quando Jesus terminou 40 dias, estava próximo de terminar os seus 40 dias de jejum, entendeu? Ele foi tentado pelas mais profundas tentações psicológicas. Ele foi tentado em seu ser, ele questionou a sua própria pessoa, ele questionou os seus poderes, ele questionou tudo em si, ele se viu aterrorizado em um tormento psíquico. Sua psique se perturbou tanto, que até a sua consciência balançou, seu espírito enfraqueceu-se. O que o reanima? O que o fortalece? A palavra. A palavra de Deus está escrito. Jesus teve dúvidas a respeito de si mesmo, Jesus teve dúvida a respeito de sua missão, Jesus teve dúvidas a respeito dos poderes que o Pai tinha dado para ele. Ele trouxe, foi questionado no deserto. Entendeu? Ele se questionou.
Ele só não duvidou da palavra de Deus. E aqui está a sua força. Aqui está a sua energia. A sua energia repousou. Ah, não, a palavra de Deus é verdade. Eu sou fraco, mas a palavra é forte. Eu sou pequeno, mas a palavra é grande. Eu sou fragilizado em mim mesmo, mas Deus continua sendo Deus. Ele é poderoso. Aleluia! Essa é a questão, a coisa muda é aqui. Não é a minha fraqueza que enfraquece Deus. Não, não é o meu tropeço, o tropeço de Deus. Não, não. Se eu enlouquecer e eu não querer mais Deus, Deus continua o mesmo Deus. Se eu duvidar e questionando, blasfemar de Deus, Deus continua sendo Deus. Se eu me achar inteligentíssimo ao ponto de adotar o ateísmo, porque a loucura, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus, então eu posso me achar tão inteligente que começa a ficar ateu. Deus continua sendo Deus. Quando o crente entende isto, crente você entende, quando o homem de fé, quando o servo de Deus entende isso, então ele não terá mais obstáculos diante de si. A sua fraqueza não o derrotará. A sua escuridão não o fará cair no abismo. Nada o deterá no processo, mas como agricultor paciente, ele esperará no Senhor. E como diz o salmista no Salmo de número 40, ele vai cantar: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco horrível. Olha, o salmista estava mal. E tirou-me de um charco horrível, um tremedal, lodo. Firmou os meus pés sobre uma rocha. E o que mais? E colocou na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Oh, meu Deus! Da beira do fracasso, a glória da vitória. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Como está escrito, o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Por quê? Porque ele confia no Senhor. E está escrito: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, aleluia, serão restaurados em suas energias e subirão com asas como a águia. Bendito é o nome do Senhor. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que coisa extraordinária. Tiago, ele diz na sua cartinha, ele diz assim, já vou concluir: tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha só o que diz o irmão Tiago numa exortação para nós. Como foi dito então, a parábola da semente germinando secretamente
É uma das parábolas mais curtas de Jesus, mas é também uma das parábolas que mais traz lição para nós. Amém, queridos? Sirvam ao Senhor, confiem nele, e Ele tudo fará. Deixe Ele cuidar de tudo. Aprenda a descansar. Aprenda como o agricultor e dormir e acordar. Acordar e depois dormir. E creia, há um milagre acontecendo o tempo todo. Todo o tempo. É a mesma. Seródia é temporânea, né? Aquela que vem fora de tempo, que não é o tempo das chuvas, mas vem uma nuvem que se forma. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos falar com Deus nesse momento. O meu irmão, a minha irmã que está em casa e ouviu essa palavra, ponha no seu coração, há uma obra de Deus em ti. Não apresse, tenha paciência, espere em Deus, confia no Senhor. Não estranhe se as coisas não se mudam como mágica, entende? Deus não trabalha assim. Deus tem o tempo certo, Deus tem o momento certo, Ele está atuando, Ele está fazendo, Ele está realizando. Quem sabe nós temos em casa alguma pessoa que está orando e esperando no Senhor para a mudança dentro da sua família, dentro da sua casa. Não desista, confie em Deus, espere em Deus. Como a sementinha na terra, a tua oração está chegando diante do Senhor. E a palavra de Deus está sendo semeada. Aguarde, aguarde. Não precipite nada. Não tenha pressa. No reino de Deus, uma das coisas que precisamos aprender é não ter ansiedade, não ter preocupações, dar tempo ao tempo, deixar Deus agir, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias alcançarão a cada um de nós. Todos os dias o Senhor nos agraciará. Vamos falar com Deus? Pai Santo, te adoro. Junto com os meus irmãos, te adoramos. Tu és maravilhosíssimo, Senhor. Grande é o nosso Deus. Não há palavras, Senhor, para tributar a Ti a honra devida ao Teu nome. O louvor que mereces. Tributo então os meus sentimentos. Sim, os anelos da minha alma, o desejo do meu coração. Como tu lê os desejos, tu sabes o que quero dizer com minhas palavras. Recebe, meu Senhor, Pai nosso, a minha gratidão e a gratidão de meus irmãos. A Ti seja a glória para todos sempre. Senhor, meditamos na Tua palavra e diante desta verdade, desta luz, não há como não nos render a tamanho conselho amoroso que Tu dispensas a nós. Me rendo diante da Tua verdade, recebo-a como aquele faminto que recebe pão, como sedento que recebe uma caneca com água. Recebo a Tua palavra com todo amor, com todo carinho. O meu desejo é praticá-la, é vivê-la dia após dia. Creio que meus irmãos sentem o mesmo comigo. Pai Santo, folgamos, nos regozijamos, nos alegramos diante de Ti, sabendo pela Tua palavra que Tu estás trabalhando em nós,
que a tua obra não está parada, mas está ativa na nossa vida. A minha esperança em ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um avô melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor, está no fato, Senhor, de que creio na tua obra em mim. Creio na tua obra em nossos irmãos. A minha alegria, Senhor, é que certamente não serei como sou agora, mas que serei cada dia uma pessoa melhor, transformada, abençoada, renovada em energia. Glória a Deus! Olho para os meus irmãos e irmãs e vejo que eles também serão melhores. Eles estão sendo aperfeiçoados como eu, e diante de ti, Senhor, me alegra a esperança de que um dia brilharemos com o brilho do teu Cristo. Como está escrito que assim como ele é, nós o veremos, e do mesmo jeito nós seremos. Querido Senhor, por tudo isso, resta-me louvar ao teu nome, engrandecer a ti. É possível que neste momento, me ouvindo, lá no lar, amigos queridos que não conseguiram chegar até aqui esta noite, outros que viajaram, mas que estão nos assistindo através das redes sociais, Pai. É possível que nesta hora o teu filho está ligado contigo em oração, juntamente conosco. E alguns tendo a expectativa, o desejo, e quem sabe de alguns até parte um grito de socorro, na esperança de que tu possas lhes valer e fazer na vida deles, na vida de seus familiares, de seus queridos, uma obra maravilhosa. Creio, Senhor, que tu podes alcançá-los com esta palavra, e eles que, quem sabe aqueles que já não tinham mais energia alguma, possam ser energizados pela tua palavra no poder do teu Espírito Santo. Ajuda-os, consola-os, sara-os, liberta-os pelo poder do nome, os méritos do teu Filho Jesus, Senhor. Pelos méritos do teu Cristo, leva aos teus filhos a paz, a força, a libertação, a cura, a salvação. Pai Santo, crendo que tu és poderoso para fazer muito mais do que isto que aqui eu expresso com palavras, eu quero já te agradecer pelo bem que tu faz a todo ser humano. No nome do Senhor Jesus, recebe a minha gratidão.